pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui, eu, professor João, vocês aí do outro lado da tela, para que nós possamos continuar a nossa conversa sobre o futebol, né? Para que nós possamos continuar conversando nossos temas aqui sobre o que envolve o futebol, o mundo do futebol, tá? E o que envolve a prática do futebol, tá certo? Então, durante as nossas conversas, né, durante essas semanas, surgiram algumas possibilidades. E aí eu trouxe elas aqui para vocês, né, para que a gente possa pensar, para que a gente possa continuar o nosso debate, né? Então surgiram algumas ideias do que seria futebol, qual futebol poderia acontecer, como ele poderia acontecer, né? E surgiram muitas ideias legais. Então eu trouxe aqui algumas possibilidades e algumas coisas que marcaram nossas conversas, tá certo? E aí, então eu vou tentar fazer a distinção, ou seja, mostrar as diferenças, mostrar como que acontece um e o que não acontece no outro, por exemplo, quando a gente fala de futebol, tá? Quando a gente tem o tema do futebol. Então, vamos lá. Por exemplo, o futebol de campo. Qual que é o futebol de campo? É aquele futebol que nós estamos mais acostumados a ver na televisão. É o que passa mais na televisão, né? Aquele futebol que tem, justamente como o nome já diz, um campo onde as pessoas jogam, né? Onde o campo ele é bastante grande, onde o estádio é muito grande, cabe muitas pessoas, né? Tiveram pessoas que me falaram assim, puxa, eu já fui no estádio do Maracanã, por exemplo. Aquele é um estádio, né? Onde acontece o futebol de campo, né? Que tem ali as suas próprias regras, né, suas próprias movimentações, acontece de determinada forma que não acontece em alguns outros jogos, mas que também são de futebol. Por exemplo, o futsal, né? Nós também conversamos sobre o futsal. O futsal, ele é uma quadra um pouquinho menor, né? A torcida, né? Cabe menos pessoas, né? Nos estádios de futsal. O chão ele é de madeira, né? Então o chão é de taco, o chão é mais duro, né? As pessoas, os jogadores ou as jogadoras não podem ficar caindo a todo momento, né? Assim como as faltas não podem acontecer da mesma maneira como acontecem no futebol, né? E aí o que eu tô querendo dizer? Ou, por exemplo, a bola, né, o material que é utilizado, a chuteira, é muito diferente do futsal para o campo. E aí, o que eu estou dizendo? Que é um jogo diferente, que é uma possibilidade de futebol diferente, né? Não se trata da mesma coisa com uma coisa que muda aqui ou uma coisa que muda lá. Não, apesar de ser futebol, é um jogo muito diferente, tá? E é isso que eu quero que nós possamos pensar sobre isso, né? Que a gente possa se concentrar um pouco mais nisso. Aí eu trago também o futebol americano para vocês, que muita gente me comentou comigo, né? Falou assim, professor, e o futebol americano, e o futebol americano? Bom, apesar desse nome, né, futebol americano, ele é muito diferente desse futebol que nós estamos acostumados, né? Desse futebol que nós falamos. Por exemplo, no futebol americano as pessoas podem carregar a bola com as mãos, né? Então é permitido o uso da mão, é permitido o uso do pé, né? O contato físico é muito diferente, né? Aquilo que a gente conhece como gol não acontece da mesma maneira lá, né? Então, apesar de ser o nome futebol americano, é um jogo também muito diferente, tá? Mas nós vamos guardar aí essas relações, tá? Para pensar que algo que também chama futebol, algo que carrega o nome de futebol, também pode ser ainda mais diferente daquilo que nós conhecemos como futebol, tá certo? Por isso que eu trouxe futebol americano aqui pra gente. E aí outro também que nós comentamos foi o futebol de areia, né? E aí o nome já diz, né? Futebol de areia. Então ele acontece numa quadra de madeira? Não. Ele acontece no estádio, né? Num campo? Não. Ele acontece na areia. E é um jogo muito diferente também. Por quê? Porque é um jogo, por exemplo, que acontece muito mais tempo no ar, o jogo, né? Então se no futsal e no futebol de campo a bola ela é rolada muitas vezes, né? Então se você precisa passar para um companheiro ou para uma companheira, você pode fazer isso pelo chão, você pode conduzir a bola. No futebol de areia isso é muito mais difícil, os jogadores e as jogadoras optam muito mais por jogar no ar, né? Por quê? Porque o chão na areia é muito irregular, eles perderiam o controle da bola muito fácil, tá? E aí, isso é só um detalhe, isso é só uma coisa que não tem em um, mas tem no outro. Não, isso é uma coisa que, apesar de ser futebol, muda completamente o jogo, muda totalmente como o jogo acontece, como ele é, como as regras se dão, tá certo?
E aí outra coisa também que apareceu foi o futebol de cadeirante. Algumas pessoas falaram assim, professor, mas será que pessoas com cadeira de roda conseguem jogar futebol também? E aí eu falei assim, olha, não sei, vamos pesquisar. E aí eu pesquisei e encontrei algumas imagens, dá uma olhada aí. Viu só que legal? Então, pessoas de cadeira de rodas, né, pessoas que se utilizam de cadeira de rodas ou pessoas cadeirantes também podem jogar futebol? Também podem. É o mesmo futebol que o futebol de campo, que o futsal, que o futebol de areia, o futebol americano? Claro que não, é outro futebol. Só que, ó, e essa é uma ideia muito legal. Não é então só o futebol para cadeirantes ou então o futebol para cegos que é diferente. Não, todos esses são diferentes entre si. Todos esses se tratam de outros jogos, todos esses se dão com regras diferentes, né? Até mesmo o futebol de campo, se a gente for pensar, para o futebol masculino e para o futebol feminino, né? Será que existe o mesmo tipo de contato físico? Será que o jogo tem a mesma velocidade? Será que o jogo tem as mesmas artimanhas de um jogo para o outro, né? Apesar de acontecer no campo, apesar de serem as mesmas regras, né? Isso é importante a gente pensar. Será que o mundo que envolve futebol feminino é o mesmo mundo que envolve futebol masculino? São coisas muito diferentes e isso caracteriza jogos muito diferentes, tá? Campeonatos muito diferentes, tá bom? Então é isso que eu quero que a gente pense. E aí eu trago isso aqui, ó. Tudo é futebol? É tudo futebol? É tudo a mesma coisa? É tudo o mesmo futebol? Se trata de futebol, mas são jogos diferentes, são possibilidades diferentes de se jogar futebol, mesmo muitas vezes se tratando do mesmo lugar, das mesmas regras, né, da onde se joga no mesmo lugar, tá bom? Então eu quero que vocês fiquem com essa ideia, era essa o nosso tema da aula de hoje, e isso que eu queria explorar um pouquinho mais com vocês, sobre a possibilidade de ser futebol, mas serem jogos diferentes, tá? Serem possibilidades de jogos muito diferentes, que não são só detalhes, tá? São detalhes que caracterizam jogos diferentes, tá? Todo detalhe importa, tá bom? Então, pessoal, aquele abraço, até nossa próxima aula. Não deixa de fazer as atividades lá no Conexão Digital, tá? Para as semanas não irem passando, senão não ficar acumulando atividade. E também não deixe de acompanhar nossas aulas ao vivo no Teams, tá certo? Então, aquele abraço, até a próxima aula e valeu!